Meu Deus do céu, peraí. Já aconteceu alguma coisa aqui. Boa noite, uma noite abençoada a todos. Peço a Deus que me abençoe, porque realmente acabei me confundindo bastante com esse estudo que eu me propus a fazer. Eu falei, hoje que eu consegui terminar, fiquei bastante nervosa, pensando, ai meu Deus, se eu não conseguir passar o que eu estudei, fica difícil, né? Mas então vamos falar dessa estranha moral. Eu coloquei estranha moral, mas na verdade o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nome lá é Moral Estranha, né? E aí eu não me lembrava, quando eu li a primeira vez, eu fiquei bem curiosa com esse, né, título, e aí eu não me lembrava muito bem, eu coloquei a estranha moral, né? Mas aí ficou até legal, depois que eu vi, eu falei, nossa, é até legal colocar, porque eu vou falar exatamente desse jogo de palavras também, né? Então, relacionando com a linguagem poética, tá? Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto eu vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Então, quando a gente vê esse trecho, né, parece que a gente está assistindo um episódio de Game of Thrones, Vikings, né, o Ragnar falando ali. Mas aí quando a gente fala, nossa, de Jesus esse trecho é meio assustador, né, o Senhor da Guerra falando aqui, né? Mas a gente estudando melhor a palavra de Cristo, né, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim nesse capítulo: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente a gente repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano, né? Então a gente tem que levar em considerações algumas coisas, né? O Espiritismo, ele nos convida a raciocinar, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 19, ele fala sobre a fé raciocinada, né? Eu tenho que ler, gente, porque eu não vou lembrar de tudo, então vou pegar os trechos. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu, eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então ele nos convida a raciocinar a palavra de Cristo, sim, né? Então mesmo que Cristo tenha falado algumas coisas que nos parecem estranhas, a gente sabe que ele tem autoridade para isso. Mas a gente deve levar em consideração os contextos, né, históricos, os contextos culturais em que Cristo falou alguma coisa. Nunca tirar as palavras de Cristo do contexto. Porque muitas vezes a gente pode cair lá nos falsos profetas, pessoas que usam a palavra de Cristo para realmente justificar os erros, né, e também nos induzir a erros, né, usando a palavra lá. Né? Ele deturpa a palavra de Cristo, né? Então eu vi um produtor de conteúdo, né? Ele tinha sérios problemas com a família, ele odiava a família, e ele usava aquela passagem de Cristo, né? Que Cristo está falando para umas pessoas numa residência, não lembro bem aonde, e aí ele fala que Jesus desprezava a família, porque ele fala assim, uma pessoa chegou e falou assim para Cristo, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Aí Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E fala, são as pessoas que seguem a minha doutrina, né? Então esse blogueiro, ele aproveita para falar que a família, né, Jesus mesmo desprezava a família, por que a gente tinha que tolerar a família, né? Ele tinha uma raiva, acho que ele apanhou desde o berço lá com o móbile, e aí ele tinha um ódio da família. Eu falei, nossa, que cara! E se a gente não conhece, né, a gente só pega aquele trechinho, não leu tudo, a gente vai na onda, vai justificando os nossos erros, né? Porque a gente não conhece o todo do amor da palavra de Cristo, né? Então, nesse trecho sobre que Cristo fala da espada, a espada é a divisão que a doutrina vinha trazer, né? Então, o Cristo foi um divisor de águas, né? Então, ele já precisava trazer uma nova palavra. A gente vivia num mundo de olho por olho, dente por dente. E aí vem Cristo falar, ame os seus inimigos. Né? Quem é esse homem para falar isso? Rachou as famílias, né? Então você fala assim, o próprio Paulo de Tarso, quando ele se converteu, ele foi abandonado pela família, né? Vivia dos irmãos da comunidade cristã.
né? Então você imagina quantas pessoas aconteceu isso, a doutrina de Cristo. Cristo já previa que ia acontecer isso, porque realmente ele trouxe um novo pensamento, né, de amor. Então realmente essa espada, né, ele não é um senhor da guerra, essa espada realmente é a divisão da sua doutrina, que a gente deve levar em consideração toda a palavra, né? Mas a gente falando dos problemas aí que a gente acha estranho, né, essa moral, né, que Cristo nos pregava, de algumas palavras que são raras, né, ele fala que são raras esses momentos que Cristo parece agressivo. E ele fala também que são atribuídas ao Cristo. Ele não dá certeza se foi Cristo que falou. É interessante isso. Mas que são atribuídas. Então a gente sabe que tem problemas de transcrições na palavra do Cristo, de traduções, né, do tempo, né, que é um tempo muito diferente dos contextos culturais, né. Eu também quero trazer uma outra razão, que é essa linguagem poética, né. Que a linguagem poética, ela causa essa estranheza, né? Por quê? Causa estranheza, mas não rejeição. É engraçado isso, né? Porque a linguagem poética, ela deixa uma reflexão em nós. Quando a gente lê um texto poético, a gente tem assim um toque, alguma coisa toca a gente, é uma coisa gostosa, mas se alguém te perguntar, o que disse essa poesia? Você fala, eu não tenho certeza, mas alguma coisa que ficou aqui mexendo comigo e eu fiquei digerindo aquela poesia, aquele texto poético e é uma coisa gostosa, mas eu não sei te dizer o que é. Então a linguagem poética causa isso, né? E não posso dizer que a mensagem de Cristo ficava implícita, né? Porque implícita quer dizer muitas vezes que a palavra não foi dita, mas foi deduzida, né? Então, implícita não dá para dizer também que é uma mensagem subliminar. Subliminar é muito negativo, né? Foi usado muito na propaganda, né? E de certa forma ela é antiética, né? Mas é aquilo que assim tem uma mensagem subliminar e você faz inconscientemente o que foi pedido na mensagem subliminar. Se fosse assim, né? A gente faria inconscientemente o que Cristo nos pregou. Então, não posso dizer que é subliminar. Seria tão bom se a gente fizesse inconsciente o que Cristo falou, mas não acontece isso, né? Mas, na verdade, então, o que é essa linguagem poética? Ela vai deixar uma reflexão, né? Às vezes a gente não um entendimento por completo, mas alguma coisa fica ali, né? Então, Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, se você já tem capacidade para compreender naquele momento, né, beleza, senão é só depois, né, em outras existências que a gente vai realmente compreender o que Cristo nos falou. Né? E a linguagem poética, ela é muitas vezes figurada. Ela vai usar as figuras de linguagem, né? Metáforas, hipérboles, né? Metáforas maravilhosas, hipérbole, que é aquele exagero, né? Que Cristo usava muito, né? Vai fazer analogias, vai usar um paradoxo, é bem interessante, né? Quando fala assim, o tudo, o nada, como que era mesmo assim? O nada sem Deus é tudo. Isso é um paradoxo, né? Como é que o nada pode ser tudo, né? Isso é paradoxo. Então, Jesus usava muito esses paradoxos, fazia simbologias, né? A combinação maravilhosa de palavras ali, né? Entre tantas outras figuras, recursos de linguagem. Eu usava as parábolas, né? Que explorava os sentidos e os sentimentos através de historinhas, né? Que a pessoa fala, nossa, mas o que ele quis dizer com isso? Mas será que sou eu ali, né? A gente começa a se colocar no lugar, mas não entende tudo, né? Então, Jesus usava isso, ele explorava isso, né? Então, uma palavra de Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas como é que alguém que morre vai viver, né? E quem vive não morrerá, mas a gente sabe que tudo que vive uma hora vai morrer, né? Então você vê realmente uma antítese aí, um paradoxo, né, que ficou muito bem colocado nesse jogo de palavras muito bonitas e que causa um impacto, que é bem gostoso esse impacto que a palavra de Cristo nos traz, né? Então essas múltiplas significações da linguagem de Cristo, elas vão vindo através do tempo, né? E elas vão se ressignificando. Às vezes você não entende numa época, mas aí você pode entender na outra, né? Em todas as épocas da humanidade, conforme a ciência, né, a arqueologia vai desvendando, vários campos de estudos aí vão sendo desvendados para nós, né, sobre a história da humanidade, a história da Terra, a história do universo.
a gente vai tendo novos entendimentos da palavra do Cristo, né? E até conforme a própria sociedade se desenvolve, ela vai tendo novos entendimentos, né? É interessante isso. Então, na linguagem poética, as palavras podem ter múltiplos sentidos, né? Múltiplas interpretações. Ela vai criar um impacto emocional no leitor, no ouvinte. E era esse o interessante da palavra de Cristo, esse impacto, né? É por isso que nós estamos aqui, nós somos impactados pela palavra de Cristo, é uma coisa maravilhosa. Então a gente vem para tentar provocar uma mudança em nós mesmos, de comportamento, de atitude, porque nós fomos impactados por essa palavra. Plim, plim. Desculpa, eu falo muito rápido, né? Eu guardei uma frase que eu li num livro quando eu era adolescente. Eu não consigo lembrar que livro que era esse, que autor que era, mas acho que era o Augusto Cury. Só que eu lembro que eu escrevi a frase num caderno e guardei por muitos anos e guardei ela. Joguei no Google, não consegui descobrir quem era, mas está lá. Jesus era um poeta que sabia que só a poesia podia dar uma vaga ideia daquilo que, em última análise, é inexplicável. Olha só, que profundo, né? Uma vaga ideia. Né? Não dava para falar tudo, mas eu deixei ali uma coisinha ali, né? Para despertar depois. Então, assim é a palavra do Cristo realmente, né? A humanidade não estava preparada, não está, né, Marina, como você falou, até hoje ainda não está para toda a revelação que Cristo nos propôs, mas aí Cristo vai abusando e abusando ali da linguagem poética, deixando aquela sementinha na gente, né, para germinar no momento certo. A sementinha é uma metáfora hoje muito batida, né? Falar sementinha germinar, estou cansada de ouvir isso, né? Mas realmente ela faz muito sentido, né? No deserto da Judéia, né? Se tem um conhecimento que foi achada uma sementinha no deserto da Judéia e eles dataram ela de 2000 anos, né? Faz lá uma datação por carbono, radiocarbono, e descobriram que ela tem 2000 anos e ela germinou, né? Então não é à toa que o mundo está fazendo banco de sementes, né, que se acontecer alguma coisa com a Terra, né, o banco de sementes está muito bem protegido contra a guerra nuclear, e para a gente ter o que plantar depois, né, depois da Terra, olha só. Então, essa metáfora é muito bem colocada, da semente, tá? E ela é a palavra do Cristo em nós. Que tempo que vai ser, né? Exatamente, ele vai vindo devagar em cada existência, né? Esse despertar, né? Então, esses múltiplos significados e interpretações, eles também podem vir com a maturidade do espírito, né? Estou madura, eu vou recebendo, né? Mas eu não vou mudar tudo numa existência, mudo um pouco nessa, um pouco na outra e vou progredindo. Mas também com a maturidade da própria humanidade. Porque às vezes não basta só um homem ter maturidade, se a sociedade ainda não mudou, ela vai impedir ele de mudar também, ela vai dificultar que ele mude, não impedir, dificultar. Né? A gente fala dos homens à frente do nosso tempo, né? Mulheres e homens à frente do nosso tempo, mas que viraram mártires, foram massacrados com novos pensamentos, quando trouxeram novos pensamentos para a humanidade. Darwin foi um que demorou 10 anos para publicar a teoria da evolução, né? Com medo de ir para a fogueira, né? E mesmo assim, depois que ele publicou, foi muito difícil ainda, né? Então, você imagina outros, a própria escravidão, né? Muitos já pensavam, lutavam para combater, né? Alguns senhores de escravos até tratavam melhor os escravos, mas não faziam a libertação, porque realmente a sociedade ainda não tinha aquilo. Então, assim, é difícil o homem mudar sozinho, ele precisa realmente da sociedade estar mudando junto. Então, essa é a razão por que Jesus falava por parábolas, né? Ele não falava sempre o preto no branco. Ele não mandava real assim de cara em determinados assuntos, né? Ele não falava na lata, como diz na linguagem popular, muitos assuntos, não dava para falar muitos assuntos assim de cara. Então ele usava as parábolas, né? Que deixava aquela informação ali para as pessoas ir digerindo, né? Deixai que os mortos enterrem seus mortos, né? Como é que um morto pode enterrar o outro morto, né? Então imagina a gente ouvindo isso lá, 2000 anos de Jesus, nessa aquele impacto na gente, assim, nossa, um morto enterrar seu morto, mas fica um negocinho ali, você, será que eu sou um morto enterrando o outro morto, ou eu sou morto sendo enterrado pelo outro morto, né? Então você fica naquela reflexão, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Nossa, então não preciso trabalhar.
Jesus vai me dar roupas da Prada, né? Não preciso trabalhar para comer, né? Sou como as aves do céu, né? Não preciso, né? Jesus está me falando que Deus vai me providenciar tudo. Se eu quiser deturpar a palavra de Cristo, eu deturpo. Então olha só o risco, a gente tem que entender o todo, né? Vamos falar da expressão odiar e aborrecer os pais. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você vê que Jesus não fala família, ele fala um por um, né? Já mostra um estilo de linguagem lá, em vez dele falar, até cansei de ler cada pessoa da família lá. Não pode ser meu discípulo. Está do Evangelho de Lucas, em uma das traduções. Então vamos ver outra tradução desse mesmo trecho. Ó. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, seus irmãos, seus filhos, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Outra tradução, aborrecer. Um adolescente lê isso aqui e fala, nossa, eu posso apoiar meus pais, né? Porque Cristo está falando aqui que eu posso aborrecer sim eles. Né? Então, se a gente quiser interpretar de outra forma, a gente pode para justificar nossos erros. Né? Na revista Almeida Revista, né, foi traduzida essa nota com a seguinte na página lá do rodapé, né? Aborrecer, isto é, amar menos. Opa, aí já harmoniza melhor, né? Amar menos, está no Evangelho de Mateus. Então, o verbo aborrecer, ele aparenta ser uma amenização do original, que se encontra o verbo miseu, que quer dizer odiar. Né? Lá do grego, porque a Bíblia que nós temos traduzida é do grego, na verdade, não é da linguagem de Jesus na época. Então já tem um problema ali de uma tradução em cima de uma outra tradução, de outra cultura, de outra língua, né? Mas fala de novo essa frase. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Mas tem a outra, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, que é pior. O aborrecer é uma amenização. Né? A Bíblia de Jerusalém, que é da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, ela traz assim, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe e filho, ou seja, a família, não pode ser meu discípulo. Mas ela explica que essa construção é hebraísmo. Né? Onde Jesus não vai exigir o ódio, né? Mas o desapego completo e imediato. Opa, então vai ficando melhor para a gente entender. Né? Então, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Está numa das traduções de Mateus. Se Jesus diz claramente assim, ó, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E a lei diz que é mandamento a gente honrar pai e mãe. Mas também diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Outra, quando a gente lembra desse mandamento, em primeiro, muda tudo de figura. É um dos mais importantes mandamentos da lei mosaica, né? Então, nós já induzimos que há algo errado nas transcrições, nas traduções, porque ela não pode contradizer a lei, né? Então, falando da expressão abandonar, quer dizer deixar, pai, mãe e filho, né? Tem outra tradução de Mateus. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou seja, sua família, ele vai receber o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus. Outra passagem. Então, disse-lhe Pedro, e quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? E Jesus lhe disse, eu digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, sua mãe, e fala a família, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Né? Transcrição ali de Lucas, né? E disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que eu tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu, quem quer que tendo posto a mão à charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Charrua, se eu não me engano, acho que é tipo um arado, né? Um arado, é. Então Jesus está falando assim, ó, começou a obra de Deus, não se arrependa, não olha para trás. Né? Aí Jesus disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas. Então a palavra abandonar, deixar aqui é outro corpo estranho, se a gente olhar, né? Então se a gente pensar em Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, a gente já começa a pensar de forma mais harmoniosa essas mensagens do Cristo.
Então, o trabalho de Deus em primeiro lugar. Teve uma mensagem mediúnica semana passada que falava alguma coisa, não dá para eu ler agora, mas que falava alguma coisa sobre isso. O trabalho de Deus em primeiro lugar, mas às vezes a nossa família vai realmente, né, a gente vai acabar tendo esse conflito, né? Só que a gente precisa ter esse equilíbrio. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá o exemplo para a gente do soldado que deixa os pais e vai servir a pátria. Da filha que sai, deixa os pais e vai se casar para seguir o marido, né? Então, na verdade, o que é? Se deixar abandonar é em razão de uma causa maior. É isso que está querendo dizer, né? Então, deixa eu enterrar os meus pais. Essa frase, né, é outra, né? A gente entende assim, o pai acabou de morrer, né, e ele precisa enterrar e Jesus não deixou, né? Será que era isso mesmo? Né? Porque é um dever filial a gente cuidar dos pais. Mas talvez ele estava querendo dizer assim, quando os meus pais morrerem, eu vou te seguir, Jesus. Talvez ele estava querendo dizer isso. Quando? Né? Porque era um modo de falar, né? Então, não que eles já tinham morrido, mas a gente talvez traduziu ou entendeu de uma forma muito literal, né? Deixa eu enterrar meu pai. Né? Quando meu pai morreu, eu vou te seguir. Quando eu me aposentar, eu pensava, aí sim eu vou fazer um trabalho, né? Eu pensava assim. Então a gente tem esse pensamento, e aí eu morro antes de me aposentar e não fiz nada. Né? Então, já nas palavras de Jesus, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que essa passagem, deixa os mortos enterrar seus mortos, ele pode estar querendo dizer, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Essa mensagem mediúnica da semana passada falava muito sobre isso, nesse sentido, né, que nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas, a vida futura sobre todas as coisas. As palavras de Cristo não foram escritas por ele, foram escritas pelos apóstolos, e ainda tem linha aí de estudo que acha que nem os apóstolos escreveram, né, os evangelhos, que eles acham que muitos apóstolos eram analfabetos, né, porque muitos eram pobres, como é que poderia escrever os evangelhos? Mas aí tem outra linha de estudo que fala que sim, que os apóstolos eram alfabetizados, porque a gente acha estranho, mas assim, diz que os judeus ensinavam todas as crianças, independente da classe social, para eles terem acesso aos textos sagrados. Então eles acham que eles eram alfabetizados, sim. É que a gente pensa assim, num Brasil que até há poucas décadas a gente tinha um monte de analfabetos, e ainda tem, na verdade, né? Aí a gente pensa, 2000 anos, né? Um pescador ia ser alfabetizado? A gente pensa, a gente sem querer pensa, será que eles escreveram o Evangelho, né? Mas pode ter sido seguidores deles também, que ouviram eles e foram escrevendo para eles, como aconteceu, acho que com Bartolomeu, né? Que tem lá o livro do Paulo e Estevão, né? Ele fala, acho que não sei se eu estou confundindo, gente, ele fala que alguém escreveu o livro para Bartolomeu, porque ele não sabia escrever, então ele escrevia lá os atos, né? Para a gente entender um pouco o que eu estou falando, eu vou recitar um pequeno poeminha para vocês, muito pequeno, vocês vão fazer o quê? Tentar lembrar em casa do que eu falei, sem escrever, sem procurar na internet, né? Porque eu quero que vocês façam esse exercício. O que é transcrever a fala de alguém? É um pequenino poema do Drummond, ele fala assim: os homens não melhoram nunca e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Então imagina Jesus falando, outras pessoas escrevendo décadas depois o que Jesus falou. Percevejo, mata. Então o que vai acontecer? A gente vai lembrar desse poema à nossa maneira, dentro da nossa vivência, né? O que deu significação para nós? É assim, e foi assim também a palavra do Cristo, né? Sendo transcrita por outras pessoas que ouviram os apóstolos e depois por terceiros inúmeros, né? Cada um com a sua cultura, com a sua língua, dentro do seu tempo, com a sua ideologia, o seu conhecimento e com os seus interesses. Olha só, que influencia também, né? Mas você fala, nossa, mas que susto, que medo. Independente de tudo isso, a palavra de Cristo é a nossa luz.
É a nossa bússola, o nosso código moral, não tem como fugir. Nós estamos aqui porque a palavra de Cristo nos encantou. E às vezes a gente só está vendo a sombra, né? Imagina ver o todo, né? E ela já nos encanta com essa sombra, né? E em diferentes culturas, em diferentes épocas, a palavra de Cristo vai causar esse impacto na gente, né? Independente dela ter sido mexida e remexida, né? Então, continuando sobre traduções, traduzir é uma tarefa muito difícil, né? Especial pelo desconhecimento da cultura do povo, ou conhecimento parcial. E o tempo, porque a língua ela é viva, ela vai mudando, ela se modifica constantemente, né? Numa época ela tem um significado, noutra época ela tem outro. Aí eu fiquei pensando numa palavra, num pensamento que eu coloquei assim, ó. Se eu falar assim para vocês, minha filha anda com pessoas certas. Olha só, minha filha anda com pessoas certas. Mas se eu falar para vocês, minha filha anda com certas pessoas. Gente, são as mesmas palavras, eu só mudei o adjetivozinho de lugar e ela tomou um contexto totalmente contrário da primeira frase, né? Olha só, então isso é expressão idiomática, né? Como é difícil traduzir expressão idiomática, não é? Precisa conhecer extremamente bem. Como é que você conhece se você vive numa cultura? Às vezes você estudou outra língua. Como é que você consegue? Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo para entender tudo da cultura de um povo. Quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, quando eu lia isso aqui, quando eu era adolescente, eu falava, meu Deus, graças a Deus eu sou pobre. Eu falava, graças a Deus. E a gente pega o Antônio Hermínio de Moraes. Gente, esse homem maravilhoso, foi um dos empresários mais ricos do Brasil, né? O quanto ele trouxe de desenvolvimento para o Brasil, quantas pessoas ele empregou, quantas pessoas estudou, porque ele focava muito a educação, né, dos seus funcionários. Como é que a gente vai falar que esse homem não vai entrar no reino dos céus, né? Então seria no mínimo estranho Jesus falar que ele não poderia entrar no reino de Deus, né? Então, e eu posso porque eu sou pobre, não fiz nada de bom, mas sou pobre. É uma coisa estranha, né? Então a gente tem conhecimento do que seria esse camelo hoje, né, que é o fio, né? Ou seja, a gente vai passar apertadinho, mas a gente vai passar. É isso. Também a palavra dia, lá em Gênesis, né? Deus fez o mundo em 6 dias, né? A palavra dia também podia significar um período de tempo, não só o tempo da manhã até a noite, ou as 24 horas rodando de um dia, né? Poderia ser um período do tempo. Eu tenho mania de ficar assim, às vezes estou cobrindo, né? Um período de tempo, ou seja, poderia ser uma era geológica. Então, não é mais fácil entender racionalmente. Deus fez um mundo em 6 eras geológicas. Opa, tá aí, tá dentro da ciência, né? Porque a ciência tem aproximado essas eras geológicas, né? No 7º ele descansou, ou seja, né? O mundo se desenvolveu, Deus está descansando agora, daqui a pouco ele vai despertar, brincadeiras à parte. Mas você vê como fica muito mais fácil a gente aceitar a palavra de Deus, né? Quando a gente racionaliza, né? Que mais? Então, continuando falando das dificuldades da tradução, a gente pode falar do comprometimento do tradutor, a responsabilidade dele, a ética, né? Que pode colocar suas ideologias, né, acima da significação real do que é o texto, né? O Lutero teve muito trabalho para traduzir, né, quando ele estava trabalhando numa reforma protestante. Gente, é incrível a história dele, o que ele fazia para tentar traduzir. Ele falou que ele levou horas para traduzir um trechozinho, né, do latim, né, para uma linguagem do povo. Ele ia nos mercados, né, para ouvir a linguagem do povo, para saber como que o povo falava. Ele falava assim, eu quero que um alemão leia a Bíblia como se fosse um outro alemão ali dentro da Bíblia, e não um judeu. Né? Ou seja, porque ele queria colocar dentro da cultura mesmo do alemão, né, usando as palavras ali, né, corretas, né? Então foi muito interessante também o que ele fez. Então a gente pensa no nível educacional de quem transcreveu os evangelhos, né? As línguas mortas, né? As línguas pobres, né? Que você pensar lá no mandarim não, como que é? No sânscrito, no siríaco, qual que é a outra palavra que Jesus usou? Aramaico, né? Eram consideradas línguas pobres, né? Porque às vezes tinha uma palavra, um monte de significados para uma palavra, né? Como o dia, como outras palavras, e aí a pessoa usava o odiar, mas que não queria dizer odiar, que queria dizer amar menos, né? Então, você começa a ficar assim, você começa a ter uma ideia melhor do que Jesus queria nos dizer, tá?
as línguas mortas que se perderam, que a gente não tem como nem, né, tem dificuldade de resgatar, pode resgatar, mas tem dificuldade de resgatar tudo, né? Já pensou transcrever um texto lá egípcio antigo, né, pela linguagem de hoje? Vai ser muito complicado, né? Mas a gente pode pensar, a Bíblia está comprometida então, né? Não é isso. A Bíblia é um dos mais antigos livros da humanidade, um dos mais importantes. A gente deve avaliar, quando a gente lê, assim, o que é o amor de Deus para com a humanidade ali. Qual é o espírito da letra? É isso que a gente deve avaliar, porque realmente tem interferência, sim. A gente sabe que tem interferência nas traduções, né? Tem pensamentos, interesses políticos, religiosos, né? Entre tantos problemas aí que envolvem as traduções, até hoje, na verdade, né? E Gandhi, ele fala muito assim, ele faz uma reflexão muito importante sobre isso, né? Ele fala assim, eu gosto do seu Cristo, eu não gosto de seus cristãos. Eles são tão diferentes do seu Cristo, né? E você vê, essa mesma palavra de Gandhi foi traduzida assim, eu odeio os seus cristãos. Como que Gandhi, essa figura, né, de amor, ia falar que odiava os seus cristãos, né? Como que ele também fala, não gosta dos cristãos? Ele não gosta do comportamento dos cristãos, é isso que ele quis dizer, né? Então a gente precisa entender um pouco o que envolve essas traduções, né? Então você pensar nos problemas de tradução errôneas, a gente teve as cruzadas que eles acham que mataram até 3 milhões de pessoas no mundo. Ah, você não é cristão, não quer aceitar Cristo? Morra, né? Em nome de Jesus, né? Foi feito isso. A Inquisição, que matou muitas pessoas, tudo em nome da palavra de Jesus. Olha o perigo, né? Então a gente sabe que a palavra de Cristo é usada para fins políticos, né? Hoje principalmente, olha só, para fins de lavagem de dinheiro. Tem igrejas lavando dinheiro, né, de tráfico de droga, né? Olha só. E ali, né? Os golpes que igrejas dão em fiéis, está tendo muito processo de fiel que foi enganado, né? Tinha uma casinha, vendeu lá 500 mil, deu tudo para a igreja por causa de uma oratória em nome de Cristo que convenceu o fiel a dar o dinheiro. Então você vê como a palavra de Cristo é usada de forma errônea, né? E a gente pode pensar assim, nossa, então a gente está só, né? A gente está sem a nossa luz, a nossa bússola. Aí vem Gandhi de novo, né, que fala, se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, que a Isabel falou aqui, nada estaria perdido. Só o Sermão da Montanha, imagina o resto, né? Quanta beleza tem ali nas Escrituras, né? Então, lembrando também que a gente tem o nosso Consolador, né? Que são as obras de Kardec, né? A interpretação e o reforço das palavras de Cristo, né? Através das obras da codificação. Olha que coisa maravilhosa. Mas a gente sabe ainda que tem muito para se desvendar, tem muitos estudos, pesquisas sendo feitas, né? E vão se descobrindo mais coisas, né? No deserto da Judéia, eu li esses dias que também foi descoberto lá uns pergaminhos de 2000 anos, né? Eles estavam fechadinhos dentro de um vaso, né? Que eram dos profetas menores, que são os profetas que vieram um pouquinho antes de Jesus. Né? Fala menor porque os textos deles eram menores. Descobriram, eles estão preservadinhos, estão traduzindo já. Então olha que beleza, né? Então essas cavernas estão sendo até protegidas pelo exército israelense. Tem muita coisa ali para se descobrir, são cavernas muito difíceis de se penetrar, né? E eles estão protegendo por causa dos saqueadores, né? Então assim, para a gente pensar, né? Para fechar essa reflexão, né? Vamos pensar em algumas palavras enigmáticas do Cristo, ficar digerindo ela assim de forma gostosa, né? É gostoso pegar a Bíblia lá e ler alguma coisa, né? Então, assim, Jesus falou assim, se a sua mão direita te fizer pecar, corte a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, né? Jesus estava falando para a gente se mutilar, ou Jesus estava falando para a gente cortar o mal, cortar aquilo que nos induz ao mal, né? Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que podem entender isso errado. Outra mensagem maravilhosa de Jesus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tais trevas. Olha que lindo. Então, esses olhos ditos aqui por Jesus, né, seria o olhar que a gente tem que ter sobre as coisas, né? Olhar tudo e todos com esse olhar de amor,
né? Então, quantas pérolas tem ali de Jesus, né? Até fora do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode ir lá pesquisar várias pérolas, né, de Jesus, que a gente aprende muito, né? Mas se a gente fizer essa racionalização, né, essa fé raciocinada, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que eu falei muito rápido por causa do tempo, mas esse foi, assim, um dos evangelhos ali, um dos capítulos mais interessantes também que eu achei. Mas não, né? Tem tantos ali que eu achei muito legal e me causou essa estranheza, né? Então eu fiz a estranha moral, não moral estranha, para causar esse impacto também, tá bom? Boa noite, uma noite abençoada aí a todos, tá bom?